Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. 15 de outubro de 2015, 13 horas e 26 minutos. O Brasil vive hoje um momento de incertezas, crises, algumas demissões, escassez de oportunidades. Em momentos assim, é difícil manter a produtividade, por vezes, e a motivação de equipes. Com a crescente desmobilização de setores, um ambiente hostil de preocupação começa a surgir dentro das organizações. Esta preocupação é tema de uma das palestras que estão acontecendo na cidade, na segunda edição do Simpósio de Educação à Distância, que tem a sigla SIMPAD, que teve início nessa quarta-feira no Auditório Vermelho do Senex Santo Ângelo. O evento tem sequência hoje à noite e amanhã, então acontece, como eu disse, no Auditório Vermelho da instituição, sempre a partir das 7h30 da noite. Para tratar dessa questão, está conosco o coordenador da Educação à Distância do Senec IESA, ou Senec Santo Ângelo, Klaus Yerke. Finalmente, então, foi dito com todas as letras o seu nome. A gente comentava aqui que alguma confusão sempre existe em relação à pronúncia dos nossos nomes aqui em Santo Ângelo. Essa miscigenação, na verdade não é bem miscigenação, mas esse fluxo de diferentes imigrantes de diferentes culturas que vieram para cá geraram uma certa a pronúncia muda muito. O meu sobrenome, por exemplo, o certo, né? As pessoas até dão risada quando eu faço biquinho dizendo que meu sobrenome é Della Rui, né? Mas em Santo Ângelo todo mundo conhece por Della Rui, da drogaria Della Rui. Então ficou, né, meio italianada a coisa, embora seja um alemão com ascendência, com sobrenome francês. E o teu caso também é assim. Muito boa tarde, Klaus. Que prazer ter estás aqui. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a toda a equipe, aos ouvintes do Café Missioneiro, aos meus colegas ouvintes do Café Missioneiro, porque eu sempre falo que sempre assisto e não consigo assistir bem ao vivo, porque a gente está trabalhando nessa hora, mas eu assisto depois à noite, gosto muito de poder assistir. Aliás, dou votos de sucesso e espero que isso cresça cada vez mais, incentivo cada vez mais. É a nossa TV, é a TV de Santo Ângelo. A gente tá na luta aí, né, Klaus? Bom, é verdade. Klaus já é um nome alemão. Sim. Já começa aqui que meu nome Klaus é com C e não com K. Seria com K o correto? Sim, né? Sim. Porque não vamos dizer correto, também que a gente vai dizer que é correto, não é correto dentro de nomes, mas o Klaus com K, nome. O Santa Claus, que é o Papai Noel, que vem lá de São Nicolau, né? Sim. Aí é com C, né? Mas então o meu sempre é o Klaus do Papai Noel, o C, é Klaus. mais fácil de é mais lembrar, o é. Klaus com C. E aí vem o Yerke, que é com J, que no alemão o J então tem a pronúncia de I, né? Como Jäger, como a gente falou, outros sobrenomes, né? Johann, né? Então é essa situação. Mas a gente se entende, eu já fui Clovis, já fui Clausius, já fui Jeski com a... E isso é uma responsabilidade para os pais na escolha, na hora da escolha do nome. Por exemplo, se a gente resolve dar o nome de Luísa com Z. Né? É possível, sim, pode ter claro. Luísa com S, Luísa com Luiz, Z. com S, com Z. Esta pessoinha passará o resto da sua vida dizendo: meu nome é Luísa com S, meu nome é Luísa com Z. Então o nome dela não é Luísa, é Luísa com S. Né? E isso, quando a gente está naquele momento da escolha, tem que pensar nisso também, né? Porque a pessoa, mesmo que isso seja apenas um detalhe, tu imagina a pessoa passar o resto da vida dizendo isso, né? Ela sempre, quando se apresenta ou quando né, um documento, alguma coisa, chega num lugar, né? E a gente que tem esses sobrenomes e nomes meio estranhos, assim, todas as vezes que tu tem que soletrar o teu nome para alguém,
rola uma historinha, né? Então, não que isso seja perda de tempo, mas sempre tem um papinho desse. Entrando no nosso assunto, Klaus, então ontem à noite foi aberta a programação e o convidado foi o especialista em finanças e mercados de capitais, o Felipe Fontana, que já esteve aqui conosco por diversas vezes. E então ele tratou da questão dos investimentos inteligentes. E o interessante, assim, que é um papo que rolou aqui, é que esses investimentos inteligentes, eles servem não só para quem tem muito dinheiro, mas para quem tem alguma coisa. Então, eu gostaria que tu fizesse uma síntese do que ocorreu ontem lá, e daí a gente depois entra em maiores detalhes em relação ao simpósio e a esse curso à distância. Muito bem. O segundo Simpiad, que é o Simpósio de Educação à Distância da Senex Santo Ângelo, ele tem nesse segundo, ele voltado para os dois cursos de processos gerenciais e gestão de recursos humanos. Ambos os cursos, então, nós vamos ter 3 palestras. Ontem tivemos o investimento inteligente, né, investindo de forma inteligente, com o Felipe Fontana, voltado para os dois cursos. Ambos os cursos, muito esse conhecimento, ele vem de grande valia. Hoje vamos ter para processos gerenciais, voltado para essa situação, e amanhã mais para os recursos humanos. O que aconteceu ontem foi fantástico, porque nós tivemos, o Felipe trouxe aos alunos o conhecimento sobre a situação de comparar investimentos, né? Então, assim, ele mostrou aos alunos situações reais, dados com números, né, exemplos de aplicações em fundos, em poupança, em CDI, enfim, em debêntures, em como funcionam essas comparações, para que os alunos possam entender mesmo que a grande sacada, e essa é o foco da palestra, é que comparar, como eu vou saber escolher? Se eu conheço só um, eu não tenho como comparar, como saber se ele está sendo realmente o melhor investimento ou não. Mas a grande sacada foi isso. Eu tenho que aprender a comparar. Eu tenho que aprender a fazer todo o cálculo ou a simulação e analisar já o histórico daquilo e ver e saber qual que eu vou investir. Então, ele trouxe para os alunos, e isso foi fantástico, situações de comparação, mostrou no final do prazo a diferença de cada aplicação também, porque existe essa diferença, e mostrou a possibilidade de você fazer isso de uma forma pequena. Porque às vezes a pessoa tem medo de fazer 15 mil, 20 mil reais, 500 mil reais, 200 mil reais. Mas ele trouxe que é possível você começar a fazer esse investimento, você separar esse dinheiro para investir, para pensar no futuro. E se você tem algum receio, pode fazer com 90 reais, como ele trouxe um exemplo ontem. Então isso foi muito legal, porque as pessoas elas se sentiram motivadas a não só conhecer e estudar e saber disso, mas também de saber disso praticando. Isso que eu acho interessante, né? Você tendo a sua experiência de acompanhar num painel de investimentos como está rendendo o seu dinheiro, como está acontecendo. E isso que é interessante. Eu acho que a grande lição que a gente tira é quando a gente pode experimentar. Quando a gente tem de fazer esse teste, né? E ontem foi muito interessante. No final, os alunos perguntaram: com 90 reais, em quanto tempo eu já começo a enxergar isso? Sim. Com 3 meses. Se eu me arrepender, se eu não gostar, eu posso trocar? Isso foi muito legal. Então, a palestra de ontem, ela veio para isso, para deixar mais claro essa questão de que é interessante a gente ter esse domínio de conhecer quais são as formas de investimentos disponíveis, saber que existem várias e saber que qual é a melhor. Eu tenho que comparar, eu tenho que saber qual que é a minha intenção, né? E o que eu quero, primeiro, qual é o meu objetivo, né? A disponibilidade e tudo que eu tenho, e comparar e saber qual vai ser aquilo que vai me render melhor. Na noite de hoje, dia 15, então, participa do seminário o professor Nerino Sávio da Rosa, que ele abordará a temática processos gerenciais em tempos de desafios, qualificação e motivação. Ele é mestre em administração e administração da produção. Antes da gente entrar de forma específica nesse tema, puxando para essa introdução que eu fiz do programa, a inflação alta, o desemprego subindo, essa certa instabilidade aí, a grande instabilidade política. O país vive isso, né? A notícia do feriado foi que a discussão da semana
seria o impeachment e o afastamento do Cunha, e eles deram um jeito de negociar por lá para que ele não caia e assim ele não faz o impeachment. Ele deixou claro isso, né? Então a gente aqui à distância lê e ouve essas coisas. E eu fico pensando no seguinte, tu tens 40 anos, eu sou 11, 12 anos mais velho do que tu. Tu enfrentaste, tu vivesse o período de inflação, mas tu não estava ligado naquela época, vamos dizer assim. Mas pior ainda, para os que estão na faixa dos 30, que praticamente só viveram dentro de uma economia estável. Com isso, a gente imediatamente, os meios de comunicação tratam de ouvir os experientes, os senhores. Até o Delfim Neto volta a falar, enfim, né, todos os especialistas em economia. Mas a própria experiência e o fato deles estarem praticamente abandonando o jogo, vamos dizer assim, pessoas que estão pensando na sua aposentadoria, então fica um discurso muito subjetivo, assim, com algumas análises comparativas e aquilo fica meio insosso. Por outro lado, eu vi pouquíssimas entrevistas e depoimentos de pessoas. Eu quero mais ou menos a tua opinião e o teu ponto de vista, assim, porque tu estás num meio termo, vamos dizer, né? E o fato de tu teres ligação a esse segmento, a estar pensando de uma certa forma a economia. Klaus, estas pessoas eu não estou vendo a manifestação de quem tem que efetivamente produzir, quem tem as rédeas da nossa economia, sobre o que ele pensa sobre esse período. Claro que isso é uma coisa assim, ó, tu não vais dizer o que eles pensam, mas eu gostaria que tu analisasse isso, assim, claro que nós temos saída, porque as pessoas tiveram saída nos anos 70, as pessoas tiveram saída nos 80, nos 90 a grande saída foi o real. Vivemos esse período aí, né, tentando sintetizar, e agora nós que estamos aqui, temos que resolver. Uma das coisas que falta, como tu não tem visto, eu acho, minha opinião, falta um pouco mais de tempo para discussão sobre isso. As pessoas, muitas coisas, eu penso que se conversava muito sobre isso antigamente, né? Era uma forma de você... qual era o Facebook? Qual era o WhatsApp? Qual era a TV a cabo daquela época? Era o bate-papo num cafezinho da padaria, era o bate-papo no final da tarde, no bar. Era aquela conversa. E isso levantava opiniões, levantava ideias, levantava questionamentos, pessoas que não aceitavam aquilo, né? E fortalecia. Eu creio que um pouco hoje, eu já vejo, eu vejo assim, na minha época, você falaste agora da nossa idade, hoje, pelo fato do trabalho que eu trabalho à noite, eu tenho saudades muitas vezes de assistir o Jornal Nacional, né? Quando no feriado que a gente teve agora, hoje é o dia do professor. Segunda. Sim. Hoje é o dia do professor. Parabéns a todos, né? Todos que são os professores, o dia do professor. Mas nós tivemos nosso feriado da terça-feira, nós fizemos nosso feriado. Eu pude assistir o Jornal Nacional, isso é muito bom, sabe? É muito gostoso poder assistir o Jornal Nacional. Hoje eu vejo que a gente assistia quando era criança, naquele horário, o pai colocava, naquela hora, é o Jornal Nacional, a gente vai assistir o Jornal Nacional. Né? E hoje a gente vê que já não estão assistindo, já não estão fazendo outras coisas, estão lá no Facebook falando sobre outras coisas também. O Facebook é bom para essas coisas também, a gente vê muita coisa mas acaba também proliferando. Então eu acho que hoje está faltando um pouco disso, de sentar, conversar e questionar isso e não se conformar com a situação. O conformismo eu acho que está sendo um pouco mais generalista, é um pouco genérico, sabe? As pessoas estão se conformando facilmente. E o que nós não se conformávamos antigamente, a gente sabe? Os caras não se conformaram com o preço do chale e fizeram uma revolução. Mas e daí se esse conformismo tomar conta, então estaremos perdidos. E aí eu acho uma preocupação, mas ao poucos, eu acho poucos não se conformam. Eu acho que não é que não acontece, eu acho que são poucos. E hoje a situação também possibilita de que a gente possa criar, aí a pessoa já ela não se conforma,
Perdão, ela não é que não que se conforma. Ela às vezes está um pouco isolada e ela não pega alguns vícios e algumas coisas que contaminam ela. E por consequência, então ela sozinha, ou então ela de um ponto de vista diferente, não tendo aqueles rescaldos do passado, ela acaba criando oportunidades novas, empreendendo diferentes situações dentro desse mundo, às vezes de crise, que às vezes essa crise, para quem não viveu a não crise, quando começa a surgir a crise, ele tá no mundo dele, e ele surge situações e ele começa a dar certo. Ele começa a crescer. Então, assim, eu penso que o grande desafio hoje é esse. É de a gente sentar e conversar mais sobre isso, tentar unir nossos esforços em relação a isso e aproveitar essa tendência de que das novidades, do empreendedorismo, que hoje em dia a gente pode ter ideia que cresce cada vez mais, esses cursos tecnológicos que a gente também, os processos gerenciais e recursos humanos, eles incentivam o empreendedorismo também bastante, também são voltados para isso, são grandes necessidades e algo que a gente pode cada vez fazer. Então, às vezes, não tem emprego, mas tem trabalho. Né? Acabam surgindo situações em que a gente vai conseguindo vencer e superando aquilo que vai tendo, mas eu creio que essa geração ela teria que ter mais espaço para refletir. Eu observo, eu concordo plenamente contigo, assim, em tudo que tu disseste. Eu acrescentaria mais ou menos assim, que é uma geração, ou os jovens hoje, existe uma parcela muito bem formada, que estudou bastante, que se preparou teoricamente, que eu enxergo isso. Eu te digo uma coisa, até começar nesse espaço aqui, eu não acreditava nisso tanto assim. A partir do momento que eu passei a me relacionar com jovens que vêm aqui ao programa dar as suas opiniões, demonstrar o seu preparo, a sua qualificação, eu mudei de ideia em relação a isso. E a responsabilidade é desses que aprenderam, que continuam aprendendo, a soltar a voz, a se declarar, a debater. E isso completa exatamente o que tu acabaste de dizer. São 13 horas e 44 minutos. Nós vamos ao intervalo do Café Missioneiro e, em seguida, o Klaus continua conosco aqui nesse bate-papo. Já voltamos. 13h47, o Café Missioneiro recebe o Klaus Yerke. É isso? Eu vou demorar um pouco, mas eu vou conseguir, mesmo tendo, como eu te disse no começo, as palavras. Esse começo do nosso programa gerou algum debate aí, com algumas ligações de ouvintes dizendo que é assim, que é assado, enfim. Nós poderíamos até fazer um programa sobre isso, né? Só a origem das palavras. Eu brincava, quanto mais hermético o assunto, mais satisfeito eu fico aqui. Isso é o contrário da busca incessante pela audiência, como fazem. Eu li um artigo hoje de manhã, Klaus, sobre o baixo nível da TV brasileira, e eu sei que tu és que um dos teus hobbies, uma coisa que tu gosta muito, é essa coisa da comunicação e tal. Tá terrível mesmo, né? A tua sorte é que tu tá no IESA nesse horário, que tu não vê aquilo ali. Mas grande parte da população brasileira ser obrigada no final da tarde, ter que encarar toda aquela violência é um horror. É verdade. E isso é complicado e a gente, ainda bem que a gente pode escolher, mas as pessoas às vezes não fazem a escolha, né? Elas acabam. Tem bons livros, a gente tem pessoas. Audiência inercial chama-se isso, né? Põe e deixa. Só te contando uma coisa, eu sei que tu gosta muito de TV e tal. Na terça-feira, eu me invoquei com uma coisa, assim, porque eu descobri, tanto em Ijuí como Santa Rosa, o sinal digital do SBT já está lá. Daí, e pega muito bem, assim, por exemplo, eu andando no parque lá em Santa Rosa, tu liga ali no aparelho, né, e pega o sinal em alta definição e tal. E daí eu fui verificar se existia a outorga para o funcionamento aqui em Santo Anjo dos canais digitais.
Você sabia que existem outorgas para todos os que existem hoje operarem já no digital? O do SBT, por exemplo, é de 2012, a autorização. Por isso, tá. Daí o que eu fiz? Eu tenho alguns amigos no SBT lá, o jornalismo do SBT, ele é assim, ó, termina o da RBS, começa o SBT, para não concorrer. Então o programa da manhã cedo, 7h30, a hora que termina o Bom Dia Rio Grande, começa o do SBT. E o mesmo ocorre ao meio-dia. Entrei em contato com eles e o legal é que me mandaram a resposta hoje, já dizendo que estão enviando um técnico a Santo Ângelo para ver de como é que está isso. Quem sabe tenhamos conseguido o sinal digital do SBT. Eu digo por quê? Porque é a produção gaúcha, é o pessoal lá em Porto Alegre. O mesmo, daí eu aproveitei, já tem a outorga da Record também. Que tem a sua telinha. Que pega aqui, no analógico, né? Mas aqui no centro já não pega bem. Então fiz o pedido, vamos dizer assim. Embora isso possa concorrer conosco, como alguns pensem, né? Eu acho que não tem nada a ver, eu acho que isso é só uma forma de se ter mais opções, e isso que é o importante. Nos teus tempos de guri, tu compravas o Tio Patinhas, o Mickey, daí existia o Zé Carioca e o Pato Donald, eram revistas pequenas, quinzenais. Isso. O Mickey, o Almanac Disney e o Tio Patinhas eram mensais. A única propaganda que praticamente tinha, olha onde chegaremos agora, a única propaganda que efetivamente tinha eram 2 páginas, normalmente amarelas ou coisa assim, de uma coisa chamada Instituto Universal. Completa para mim. Instituto Universal Brasileiro. Que não tem nada a ver com a igreja. Não. Instituto Universal Brasileiro. Foi um dos precursores dessa. Depois eu sei que tu vem com história aí, mas do ensino à distância. Isso no Brasil. No Brasil, né? Então, assim, e eu me lembro de muita gente que se formou em eletrotécnico e tal, e eles forneciam kits de ensino à distância, e alguns achavam que era picaretagem, e não era, a coisa funcionava, rapaz. Auxiliar de contabilidade. E muita gente viveu e hoje está aposentado a partir desse ensino à distância. Dá para dizer que foram os precursores do EAD, né? Aqui no Brasil. E o Senec ESA oferece o EAD, então a gente retoma o assunto depois desses devaneios aí. Eu gostaria que tu falasse sobre isso, enfim. Isso. Então, a Senec, ela em Santo Ângelo, a Senec, como estabelecida aqui, é a primeira instituição a ter a educação à distância de nível superior e pós-graduação, né? Que vem daqui de Santo Ângelo. Então, optamos por essa modalidade já há 2 anos. Estamos agora, então, formando a primeira turma de processos gerenciais e recursos humanos, que estarão rolando o grau, agora já em janeiro. E é a turma que está organizando, o Simpead também. Então, nós estamos formando a primeira turma. Já estamos com disciplinas também à distância dentro dos cursos presenciais, aquelas disciplinas que são possíveis de se dar. Então, assim, a educação à distância, ela vem justamente para poder preencher aquela necessidade daquele estudante, daquele pessoa que quer fazer o seu curso, seja graduação ou pós-graduação, mas não disponibiliza, né, de tempo naquela hora que é estabelecida pelo curso presencial. Sim. Então, como a gente falou, o Instituto Universal Brasileiro fazia isso. A pessoa viajava, a pessoa era caixeiro viajante. Como é que era? Caixeiro viajante, como é que ele vai fazer um curso? Então, ele fazia pela revista. Hoje, você tem a internet, você tem o seu computador, você tem o seu smartphone, você está num ônibus viajando, tem internet, no ônibus você vai ler e vai fazer o seu curso. O crescimento exponencial dos cursos de inglês online, que se chegou numa possibilidade interativa, e a coisa funciona muito bem, né? Claro que decreta, assim, estabelece uma concorrência com os cursos presenciais, mas é uma opção que as pessoas têm, né? Eu sempre gosto de esclarecer que, na verdade, são modalidades diferentes. Exato. E tem perfil, né? Tem pessoas que têm perfil
para poder trabalhar tranquilamente, estudar tranquilamente à distância. Porque ele dá mais autonomia ao aluno. Né? E o aluno, às vezes, que tem essa forma mais... eu quero fazer no meu horário, eu tenho a minha forma de estudar, eu sou um pouco mais autônomo nessa situação. O EAD, eu não tenho condições de fazer e ele é disciplinado nessa situação de horários, porque o EAD, às vezes, é muito traiçoeiro. Não, eu posso estudar quando eu quero? O cara acha que vai flautear. Vou fazer, hoje eu vou estudar. Mas hoje tem jogo do Grêmio. Amanhã tem jogo do Inter. Não, essa semana, né? Então, terça teve jogo do Brasil, ontem do Inter, hoje do Grêmio. O cara matou. Segunda era feriado, sexta é festa. Então, aí o que acontece? Então, ele é traiçoeiro. Se o cara se deixar por isso, o cara não consegue. Então, são modalidades diferentes. Então, tem gente que tem perfil pro presencial. E tem gente que tem perfil pro EAD e não pode fazer o presencial, faz o EAD. Então, eles acabam se complementando e isso é bom para a população, porque todo mundo vai ter acesso. Eu gosto de dar um exemplo. Eu tenho motoristas de ônibus que fazem a linha Florianópolis, Poçadas e Buenos Aires. Como é que eles fariam um curso presencial? Ele trabalha nesse horário, né? Ele não pode fazer. Eu tenho pessoas que trabalham na SUSEP, um pessoal que faz esses turnos direto na Brigada Militar, tudo. Então, essas pessoas, elas têm o EAD com a possibilidade de fazer o seu curso superior. E assim também crescer dentro da própria instituição, crescer profissionalmente. E alguns já começam a pleitear em abrir o seu negócio. Então, o EAD vem isso. E a SENEC EAD possibilita, né, agora falando dos nossos cursos, né, possibilita esses 3 cursos. Processos gerenciais, focado para gerenciamento, bem na questão administrativa de pequenas, médias e até grandes empresas, na questão da administração, focado mais para a questão prática, né, de logística, o marketing, a questão das finanças, do empreendedorismo, de montar o próprio negócio, de fazer uma assessoria para pequenas empresas. Né? Também tem a questão de gestão de recursos humanos. O que vai fazer o profissional de gestão de recursos humanos? Aqui o profissional vai trabalhar dentro do departamento pessoal, vai trabalhar no RH da empresa, admissão, recrutamento, seleção, plano de cargos e salários, fazer toda aquela situação que a empresa precisa de um cuidado. Hoje em dia, às vezes, as empresas pequenas, elas não têm dentro um departamento de RH, né? Porque elas, eu sou muito pequena para ter um departamento de RH. Mas nada impede de ela contratar um gestor de RH como contador. Sim. Eu não tenho meu contador dentro da minha empresa trabalhando, pagando salário. Eu tenho um contador que eu pago. Eu posso ter um gestor de recursos humanos, onde quando eu preciso de alguém para trabalhar na minha empresa, eu chamo ele e ele vai fazer o recrutamento, vai me separar 3 ou 4. Isso hoje em dia é uma forma muito melhor de eu entregar para alguém que entende disso e fazer isso para mim. Então, também temos a pedagogia à distância. Que, veja bem, nós temos a pedagogia presencial e temos a pedagogia à distância. Né? Então é justamente para isso, modalidades diferentes com perfis de alunos diferentes que então vão estar ali podendo fazer o seu curso de nível superior. Ok, o Klaus esteve conosco, ele agora faz a sua consideração final, lembrando mais uma vez que hoje é o dia do professor. Este programa aqui talvez não diariamente, mas não existe semana que não esteja um professor aqui. E é a nossa forma de, como emissora, como veículo de comunicação, de valorizar o trabalho dos professores, colocando eles aqui para contarem suas histórias, suas experiências. E essa é a saída. A gente foi buscar, Klaus, com essa proposta aqui do Café Missioneiro, e eu fico contente de tu dizeres que assiste o programa, sim, a reprise à noite, só que daí eu fiquei pensando numa coisa, que tu tem saudades de assistir o Jornal Nacional, ainda bem que tu não tem uma assinatura da Globo.com, porque senão eu concorreria no horário mais ou menos, horário, né? Mais ou menos no mesmo horário. Então eu fico contente que, embora tu tenhas saudade do Jornal Nacional, tu assiste a reprise do Café Missioneiro à noite. Tanto a reprise como dá pra assistir os blocos lá separados, sim, lá, os canais lá. Eu até, às vezes, vou dizer aqui ao vivo, como os outros, né? Às vezes até eu falo, quando eu encontro, o pessoal fala assim, Jô, já vi tudo. Já vi tudo hoje, tô esperando coisa nova. Não, e assim, tu vendo, essa aqui é a equipe, rapaz, que produz isso. A gente, é um desafio, sem dúvida nenhuma, né? E estamos aí, né? E te digo, não é muito fácil, não é uma coisa assim, né? Mas, então eu te agradeço muito, eu quero que tu deixe o teu convite aí pro pessoal, porque ainda tem o simpósio de educação à distância hoje à noite e amanhã à noite. Então, assim, hoje à noite, então, processos gerenciais, né? Motivação em tempos de crise, pro Sonho Irino.
As palestras começam às 19h30. Você pode fazer inscrição na hora, R$10 a inscrição, para assistir o simpósio só hoje. Por noite é R$10. Então, o pessoal está interessado em fazer, tem certificação também lá para as horas, alunos que precisam. Amanhã à noite, então, o Eduardo Loureiro estará falando, o deputado Eduardo Loureiro estará falando sobre a questão de os recursos humanos dentro do âmbito da administração pública, o gerenciamento, a questão da gestão dos recursos humanos dentro do âmbito da administração pública, né? Outra palestra. Então, as duas palestras, você pode fazer inscrição na hora, tranquilamente, tá? São R$20, então, os 2 dias. E também fica o convite aqui, eu tenho que deixar, não posso deixar de falar, do nosso vestibular do IESA. Nosso vestibular está aqui o dia 8 de novembro a prova, antecipamos essa vez. Nós temos um curso novo, que é odontologia. Temos também o curso de análise de sistemas e sistemas para a internet, né? São 3 cursos novos, além dos nossos tradicionais cursos. Então, a inscrição é pelo site. Então, nós estamos também com o vestibular do EAD sempre aberto, semanalmente. Então, se você quer fazer um curso à distância, uma faculdade à distância no IESA, liga pra gente, vai lá, conversa com a gente, ou no nosso site você faz a sua inscrição. Semanalmente tem o processo seletivo, a gente já começa com a turma agora, próxima em fevereiro. Então, fica ali a dica. Queria agradecemos a oportunidade de poder divulgar o nosso Simpead e esperamos todos lá, tá? À noite. Muito bem, amanhã no Café Missioneiro o José Roberto volta depois de um mês aqui e a gente também vai aguardar a presença do professor Marcelo Blume, que é vice-diretor da FAOR, da Faculdade Horizontina, e consultor e diretor da Referenda Consultoria. Ele tem um encontro em Ijuí ao meio-dia, mas ele disse que fará um esforço para estar aqui conosco a partir da 1h30 da tarde. A gente aguarda, então, a audiência para amanhã no 104.7 e em novoshorizontes.cfm.com/NHTV. Muito boa tarde e até amanhã.